O vídeo de hoje, continuando a série das províncias, eu vou falar sobre Ontário, então não sai daí. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. E antes de falar sobre Ontário, eu quero só lembrá-los que eu já fiz um vídeo completinho com todos os streams de imigração da província. Tá aqui o link para vocês assistirem o vídeo na íntegra. Eu não vou entrar tanto aqui nos detalhes a respeito de imigração, vou falar um overview da província e depois dar minha opinião sobre a província, tá bom? Antes de eu começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e se você gostar desse vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar dessa informação. É muito importante a sua participação aqui no canal, porque isso vai mostrar a relevância desses vídeos e o YouTube vai entregar para mais gente que também precisa dessa informação. Então, muito obrigada por participar. E deixe seus comentários se você tiver dúvida, porque eu respondo todo mundo. O Ontário tem um lugar especial no meu coração, porque eu comecei a praticar como consultora de imigração na província de Ontário, e eu fui um dos primeiros consultores de imigração brasileiros a falar sobre o OIMP, que é o Ontario Immigrant Nominee Program, que é o programa provincial de Ontário. Então eu me orgulho muito disso. Então de lá pra cá, de 2017 pra cá, gente, acho que o PIMP de Ontário foi o processo que eu mais fiz depois de Express Entry, ou até mais do que Express Entry, vamos dizer assim. Então eu posso dizer ali que eu sou especialista, eu já fiz todos os streams da província. Eu gosto muito do processo de imigração da província, e eu tenho um carinho muito especial pelo OIMP, apesar de todos os apesares, né? Eu acho que eu tenho uma história ali de amor e ódio pelo sistema de Ontário, enfim, né? No geral, é um programa que eu gosto muito. Eu acho que ele é bastante abrangente, dá bastante oportunidades em si. Embora venha passando ali por algumas modificações, ainda assim é um programa de imigração bastante interessante. Como eu já disse, eu já falei de todos os 10 streams disponíveis em Ontário, então agora eu vou falar um pouquinho da província em si. Para você que está planejando vir para Ontário, é importante entender, né, que, enfim, a província é o motor econômico do país. Então vamos dizer assim, o que o estado de São Paulo é para o Brasil, Ontário é para o Canadá. Nós temos ali a maior cidade, que é Toronto, a maior região metropolitana. Ontário é a segunda maior província, territorialmente falando, do Canadá, vem depois de Quebec, mas mesmo assim, em números, né, em fatores econômicos, populacionais, é a maior província do Canadá. E não tão diferente disso é o processo de imigração, que é o maior programa, né, o maior processo de imigração provincial que nós temos no Canadá também, e não só em números de streams, né? Porque eu acho que o número de streams ele empata ali com alguns, mas no geral, assim, a quantidade de imigrantes que a província tem o poder de nomear por ano, tá? Então, não sei se vocês sabem, cada província do Canadá, elas recebem ali uma cota de números de nomeações que elas podem distribuir pelos seus candidatos ao longo do ano, tá? E Ontário é o maior deles. No ano passado, 2023, essa cota ficou em 16.900, se eu não me engano, e esse ano está estimado para mais de 20 mil, 20 mil e pouquinho ali, nomeações que eles vão poder distribuir esse ano. Então, você está aguardando o governo federal confirmar. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alguns quick facts sobre Ontário, tá bom? Eu vou colar aqui, tá, gente? Vamos lá, é a segunda maior província do Canadá, como eu falei aqui, fica atrás de Quebec em termos territoriais. A província tem cerca de 250 mil lagos e é responsável por 20% de toda a água doce do mundo. Olha isso, gente, podia imaginar uma coisa dessa? A pedra símbolo e também mais produzida na província de Ontário é a ametista, é a terra de Niagara Falls, gente, que é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo e é a capital da lua de mel, ou seja, os casais apaixonados na América do Norte escolhem Niagara Falls para comemorar ali, para passar lua de mel. A província de Ontário, ela é maior que a Espanha e a França juntas, então, em termos territoriais. Bom, para quem não sabe, gente, o Canadá é o segundo maior país do mundo, né, em termos territoriais, então é natural que a gente tenha esses números absurdos, vamos dizer assim, em termos de proporções de terra, de tamanho e tudo mais, tá? Então, Ontário, sozinha, é responsável lá pela França, França e Espanha juntas, olha isso. Vou falar uma curiosidade aqui, né? Eu me mudei para BC de novo, de volta, né, em 2020, e eu fiz essa viagem de carro. 2020 foi um ano de pandemia, então a gente não podia ficar pegando muito avião e tudo, e foi uma época ali do ano, nós mudamos em setembro, eu e meu marido,
E a gente cruzou de carro, então foi um momento que deu uma flexibilizada, que a gente podia sair, entrar em outras províncias e tudo mais. Gente, levou 3 dias e meio pra gente sair de Ontário, pra vocês terem noção do tamanho. Se eu fizesse pelos Estados Unidos seria mais rápido, né, passar essa extensão, mas assim, como a gente tem que ir por cima, contornando o Superior Lake, que é um dos maiores dos Great Lakes aqui da região, a gente leva nós levamos 3 dias e meio para cruzar a província. E olha que a gente estava, né, dirigindo ali uma média de 7 horas por dia. É muito grande a província. E eu me surpreendi com o visual, porque como eu ficava, né, sempre fiquei ali mais na região de Toronto, que é mais ao sul, é uma região totalmente flat. A gente não tem muitas montanhas, né, uma paisagem meio até monótona, vamos dizer assim. Porém, quando você vai para o norte, muda totalmente a paisagem, totalmente. É uma região muito bonita, montanhosa, com muita floresta. Tive a oportunidade de conhecer cidades que fazem parte do Rural and Northern Immigration Program, que é ali South Santa Maria, Sudbury, North Bay, Thunder Bay. Eu só não conheci Timmins, mas enfim, todas as outras cidades, essas que fazem parte do programa do Rural, né? Eu consegui visitar e gostei das cidades, então eu gosto de conhecer, porque até como eu falo com pessoas a respeito de imigração sobre imigração regional, provincial e tudo mais, eu gosto de conhecer e saber como que é a província, saber as cidades, as regiões, para poder também falar com um pouco mais de conhecimento de causa, vamos dizer assim, tá? Então, assim, a província de Ontário, ela é muito interessante mesmo, e muito da província não é tão habitada, né? Ou seja, a concentração populacional, apesar de ser uma das províncias mais habitadas do Canadá, ela fica mais ao sul, ali na costa, na fronteira com os Estados Unidos. Então, todo o norte da província é muito remoto, é muito vazio, vamos dizer assim. Então, falando um pouquinho de economia, enfim, nem preciso defender muito aqui em termos econômicos. Muitos dos meus clientes, eles já vêm com a ideia formada de que eles querem vir para Ontário, sim, até por conta de tudo que a província representa. Mas vamos falar um pouquinho de números aqui, ou de números não, mas vamos falar de dados. A principal e a maior cidade da província é Toronto, isso não é novidade para ninguém. Toronto tem ali em toda a sua região metropolitana cerca de 5,7 milhões de habitantes. Para quem não sabe, a capital do Canadá fica em Ontário, então fica a cidade de Ottawa, ou Ottawa, né, como a gente fala em português. E a cidade de Ottawa, ela fica bem ali na divisa com Quebec, tá? Então, passou uma ponte, já é Quebec. A cidade de Gatineau. A população de Ontário, cerca de 15 milhões de habitantes. Quase a metade dessa população está ali na região metropolitana de Toronto, para você ver como que é concentrada. A taxa de desemprego da província é de 6%. E a renda per capita, ou seja, a renda familiar ali, média, é de 110.400 dólares por ano. Óbvio que tem salários maiores do que isso, né? Se a gente pegar ali na cidade de Toronto e tudo mais. Mas essa é a renda per capita ali por família. Falando em indústria, assim, de parte de emprego e tudo mais, a província tem de tudo, né? Como eu falei, é o setor econômico do país. Então, você vai encontrar empregos nas mais diversas áreas, tá bom? Então, isso é bom. Porém, nós temos setores da economia, ali, indústrias, né, que movimentam muito mais, que fomentam muito mais a economia. Entre eles, a gente tem gás e petróleo, bancos, tá? Vale ressaltar que Toronto em si é a capital financeira. Inclusive, em Toronto tem um distrito, né, que eles chamam, um bairro, que chamam Financial District, porque todas as sedes dos maiores bancos mundiais estão concentradas ali naquela região, né? Então, nós temos ali um dos maiores setores econômicos e financeiros do Canadá. Car dealers, ou seja, né, revendedores de carros. IT, então, vale ressaltar também que o Vale do Silício Canadense fica em Ontário, tá? Então, a região de Waterloo e Kitchener ali, né, aquela regiãozinha que fica mais ou menos 1 hora de Toronto, é considerado o Vale do Silício Canadense. Porém, a cidade de Toronto tem muita coisa na área de tecnologia, tá? Muita coisa acontecendo, startups, é um polo muito grande de tecnologia. Setor automobilístico no geral para a área de manufacturing, ou seja, manufatura, né? Fica concentrado em Ontário. Então, ali na região de Windsor, London, Stratford, quase na divisa com Detroit, a gente tem um dos maiores polos automobilísticos do país, ou seja, de indústrias automobilísticas ali. Então, a área de indústria, né, chão de fábrica para indústria, manufatura, metalurgia, é muito forte na província. Depois a gente tem supermercados, né? Então as grandes redes distribuidoras de supermercado também ficam concentradas na província de Ontário. Vale ressaltar que ali na região de Hamilton, Niagara Falls, ali por aquelas áreas, a gente tem o maior porto de água doce do país. Então toda a mercadoria que entra ali via Estados Unidos, né, que sai também do Canadá,
pelo rio, pelo Lake Ontario, sai por ali. Então, um dos maiores portos. Então, o setor logístico também é muito interessante na província. Depois a gente tem seguro de vidas, então vale ressaltar também que a matriz das maiores seguradoras do Canadá está concentrado em Ontário, né, em Toronto e Ontário em si. Indústrias farmacêuticas, também é um polo muito grande, e a parte de energia elétrica, geração de energia também a gente tem bastante concentrada ali na província de Ontário como um todo. Os principais empregadores da província vai ser ali, né, o governo mesmo, né, então a parte de serviços e cargos públicos. Depois nós temos a rede Walmart, lembrando que não só como supermercado é uma das maiores indústrias, mas o Walmart é dos maiores empregadores da província, não só pelas redes de supermercados, mas também pela distribuição, matriz, corporativo da empresa. RBC, então o Banco Royal Bank of Canada. O Banco TD, também, como eu falei, centro financeiro do país, tá? A Universidade de Toronto, a Rogers é a operadora de telefonia, uma das principais aqui do Canadá, uma das maiores, né? Não tem muitas, mas enfim, uma das maiores. E a rede Costco, ou seja, né, toda a parte de empregos ali do Costco, warehouse, retail, tudo também acaba sendo um dos maiores empregadores da província. Em termos de imigração, eu vou só fazer um overview aqui. Nós temos 3 streams que são via Express Entry, tá? Que é o Human Capital Priorities, o French Speaking Skilled Worker e o Skill Trades, ou seja, os 3 ali eles vão ser focados em selecionar candidatos de dentro do pool do Express Entry diretamente. Depois nós temos 3 streams que são considerados Employer Driven, ou seja, que precisam de suporte de empregador, que vai ser o Foreign Worker Stream, o International Students e o In-Demand Stream, que esse é especificamente para NOx Tier 4 e 5, focado ali em atender a mão de obra de indústria alimentícia, parte de processamento de alimentos, que fica bastante concentrado na região, no interior da província. Depois disso, nós temos mais 2 streams específicos para estudantes, mas que não precisam de oferta de trabalho, que é o Master Graduate Stream, e o PhD, que é o de doutorado, né, o Graduate Stream. Esses 2, você se formou na província, em uma das instituições elegíveis, você não precisa de oferta de trabalho para poder se qualificar para o processo de imigração. E aí, fechando, o último deles é o Entrepreneur, ou seja, para aquelas pessoas que têm interesse em investir na província, abrir um negócio ou comprar um negócio em andamento. E agora, fechando, eu vou falar a minha opinião, tá bom? Como eu já falei no início, eu sou muito especializada no processo de Ontário, já fiz muitas aplicações. Desde 2017, como eu falei, eu tenho orgulho de falar que eu fui uma das pioneiras a começar a falar de Ontário, a entender melhor sobre o processo de Ontário, e é um dos meus programas queridinhos, assim, que eu falo de olho fechado, qualquer stream que você me perguntar, vou falar na ponta da língua, e eu gosto muito, tá? E eu acho que é um stream que dá bastante oportunidades, sim. O que eu posso dizer, né, para quem vai escolher a província de Ontário, a gente está passando por uma coisa bem diferente do que a gente tinha anteriormente. Vamos pensar assim, 2, 3 anos atrás, 2 anos, nem 3. A gente tinha um cenário totalmente diferente, tá? Então eu diria para você assim, de olho fechado, vem para Ontário que você vai migrar com qualquer tipo de trabalho, né? A gente vai ter caminhos ali, ainda mais se for trabalhos qualificados. Estudar na província sempre foi bastante interessante para depois você se qualificar para o processo de estudante internacional. Mas hoje em dia, desses 2 anos para cá, a província ela está bem mais seletiva. Desde que a província de Ontário implantou o seu sistema de seleção por pontuação, acaba que o sistema ficou um pouco mais concorrido. Mas vale lembrar que essa concorrência ela não é por conta de o processo estar mais difícil. Em termos de requerimentos, nada mudou. A questão é o número de candidatos. É uma das províncias mais populosas e é um dos principais destinos de trabalhadores e estudantes internacionais. Então, você vai encontrar ali na província uma concorrência muito grande. Então, assim, para vir para a província e depender dos streams de imigração provincial, você tem que entender bastante como eles funcionam para você poder direcionar seu trabalho, enfim, né? O que a província está buscando. Os streams de Employer Driven, especialmente o International Students e o Foreign Worker, eles estão muito destinados para profissões em demandas. A província ainda faz rodadas gerais, mas vale pensar que cada rodada geral, por ser um sistema de pontos, mais gente concorrendo, muita gente dentro do sistema, a pontuação de corte é mais alta, mais competitiva. E a província tem muito mais foco em profissões em demandas. Então, desses 2 anos para cá, a gente tem um cenário no qual saúde, tecnologia e trades, que é muito ali voltado para a área de construção e indústria, são as profissões que estão no foco da província. Então, se você olhar as listas de demandas, posso deixar o link para vocês aqui dessas listas, aqui na descrição. Se você direcionar a sua carreira, a sua oferta de trabalho, enfim, né, a sua job offer, vamos dizer assim, para uma dessas áreas, você vai ter muito mais
vantagens no sistema. Então, a vantagem do processo do International Students é que você não precisa arrumar uma oferta de trabalho na mesma área de estudos. Então, por que não buscar uma área no qual a província está buscando, que a província tem foco, porque isso vai deixar ali o seu processo um pouco mais acessível para você, tá? Então, tem que pensar estrategicamente hoje quando a gente fala de Ontário. Lembrando que a província ainda faz rodadas gerais dentro dos processos de Employer Driven, mas eles são mais raras de acontecer essas chamadas ao longo do ano, e quando acontece é muita gente concorrendo, então a pontuação é mais alta. E se você não estiver numa lista de demandas, como que eu faço para ter uma pontuação mais competitiva para poder me qualificar ali dentro do sistema? Porém, a província é uma ótima opção para a área de tecnologia. Então, se você já tem experiência na área de tecnologia, está se planejando vir para cá, venha de olhos fechados. Você vai conseguir entrar, se qualificar dentro tanto dentro dos streams de Express Entry quanto dos de Employer Driven também. E agora, se você optar por fazer mestrado, olha as instituições da lista do Master Graduate Stream e abraça. É um processo concorrido também, porém, ele dá muitas chances. Por exemplo, se você olhar as rodadas do ano passado, acho que nós tivemos 6 rodadas para o Master Graduate Stream. Ou seja, a província está muito focada em atrair profissionais que tem um nível educacional também muito alto, por isso que esse programa ele está ali bastante na pauta, vamos dizer assim. Bom, o que eu tenho para dizer? Em termos de trabalho, uma das melhores opções. Em termos de salário, uma das melhores opções do Canadá. Custo de vida, se você ficar em grandes centros como Toronto, região metropolitana, vai ser caro, tá? Não é segredo para ninguém. Mas há opções fora desse miolo. Então, por exemplo, regiões como Waterloo, London, Ottawa, são caras, porque são centros populosos, porém, se a gente comparar com Toronto e região metropolitana, que é a GTA, ainda assim são centros com custo de vida mais razoável. Tá? E fora isso, que tem outras opções despontando. Por exemplo, se você quer morar fora de Toronto, mas não quer ficar tão afastada, a região de Hamilton, por exemplo, é uma região muito boa, com os preços mais acessíveis e com um grande polo médico, farmacêutico ali, pesquisa. É uma região bastante interessante para essa área e o custo, como eu falei, não é tão alto de moradia. A cidade de Ottawa, se você for escolher essa opção, que é lindíssima a cidade, ela é bastante interessante para a área de governo, então tem muitas empresas que estão ali focadas, que ela é a capital do país, então focada em atender governo ou mesmo departamentos do governo, então é importante ressaltar que se você tiver um pouquinho de francês ali, inglês e o francês, você vai aumentar suas chances de empregabilidade, apesar de não ser uma cidade bilíngue, ou a província de Ontário não é bilíngue, ela é inglesa em si, mas o fato de a capital do país ficar ali, ter muito emprego na área de governo no geral, então o francês ele é um asset, né? Se você tem ali, mesmo que seja o essential, isso melhora bastante as suas chances de empregabilidade em várias indústrias ali, não só para governo, por exemplo, a área de marketing mesmo. Pensa que tudo que é fabricado ali tem que sair, o marketing tem que ser feito em inglês e francês, né, etiqueta, tudo, né, então acaba que o francês, ele pode ser um grande diferencial, tanto que a província tem um programa específico que seleciona candidatos que falam francês, bilíngues, né, vamos dizer assim, dentro do sistema do Express Entry, sem precisar de oferta de trabalho, tá, então a província tem uma demanda muito grande, sim, para quem fala francês, apesar de não ser uma província oficialmente bilíngue. Fechando aqui, eu acho que é uma ótima opção, em termos de empregabilidade, não tenho nem o que dizer, mas assim, em termos de imigração, vale conhecer melhor, saber as profissões que estão em demandas, ou se você não estiver numa demanda, saber o que precisa ser feito para que você consiga aumentar as suas chances de ser selecionado no processo. Lembrando que esse ano o número da província vai ser muito maior, então a gente tem ali, né, bastante possibilidade de crescer, ou eles até fazerem mais rodadas gerais mesmo para chamar os seus candidatos dentro dos streams com suporte do empregador. Eu acho, no geral, Ontário uma excelente opção de imigração. E vale lembrar que, se você quiser melhorar ainda mais as suas chances, pensa nas regiões ali das comunidades que entram dentro do Rural and Northern Immigration Program. Agora esse programa ficou fixo, ele não é mais um piloto. E a província de Ontário tem 5 cidades que entram nessa região, que vale a pena olhar como uma opção, pelo menos nessa fase de imigração, até você conseguir a residência permanente, porque isso vai aumentar as suas chances de imigração ali na província. Os programas são bem acessíveis, não tem um nível muito alto de inglês, a job offer pode ser em qualquer NOC, então assim, vale a pena olhar essas opções ali, pensando num primeiro momento com um custo de vida mais barato, até vocês se estabelecerem, depois conseguindo PR, enfim, né, dá para depois de um tempo com a residência permanente, dá para pensar em mudar para outros lugares ou até outras cidades dentro da província. Mas, como eu falei, motor econômico do país, um grande centro de polo de tecnologia, áreas médicas, pesquisa, farmacêutica, ou seja,
oferece tudo de bom em termos de empregabilidade, e como a sede das maiores empresas do mundo está concentrada em Toronto, as chances de crescimento profissional, para você que tem ali uma ambição, quer crescer muito na carreira e tudo mais, né, nada melhor do que estar onde é a matriz da empresa ali. Não tenho muito contras para falar de Ontário, a não ser custo de vida. E vale lembrar que, se é um lugar onde todo mundo quer estar, a concorrência também é maior. Então você vai ter muito mais gente qualificada brigando pela mesma vaga que você. Vale a pena pensar assim, tenho como brigar de igual para igual. E a concorrência por emprego também é grande, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir o vídeo completo sobre imigração, sobre os streams de imigração, onde eu explico detalhe por detalhe de cada um dos streams na província de Ontário. E se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. Eu vou convidá-los também para me seguir no Instagram, tá? Ali no meu Instagram eu falo de vida no Canadá, tô mais pondo minha cara lá todo dia, falando um pouquinho sobre como imigração, updates, vida aqui, ou seja, né? É muito mais completinho para vocês seguirem um pouco mais do dia a dia aqui no Canadá. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pode cortar isso. About, né, sobre... Deixa eu só confirmar essa informação. Tô viajando. Na divisa. Eu vou voltar toda essa parte, tá? É importante. Peraí, deixa eu começar aqui. Pra fazer vídeos, já vou...